O que fazer quando nós somos perdoados, mas ainda temos dificuldades para perdoar as outras pessoas? Entre uma vida renovada pela graça e um coração que insiste em reter misericórdia, o Senhor nos oferece a sua graça, a graça que pode nos ajudar a viver o perdão por completo. No ar, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Eu espero que você tenha passado uma semana muito feliz. Faltam 2 dias ainda, né? E a semana vai terminar no próximo sábado. Isso mesmo. E no sábado, eu sempre faço aquele convite especial para você. Você é nosso convidado para estar aí na Igreja Adventista mais perto da sua casa. Esse é um convite especial que a gente na Novo Tempo sempre faz. É só entrar no site encontreumaigreja.com.br. encontreumaigreja.com.br. Você será bem-vindo. Chega lá e diz assim: eu assisto o programa Escola Bíblica na TV Novo Tempo. E aqui no programa Escola Bíblica, nós temos o privilégio de estudar a Bíblia e você vai ter o privilégio de estudar na Igreja Adventista mais perto da sua casa também, tá bom? Nesse programa nós estudamos os estudos que são produzidos pela nossa Escola Bíblica e pela nossa Escola Bíblica Digital. Na Escola Bíblica nós temos as nossas revistas. Na Escola Bíblica Digital nós temos os estudos que são apresentados através da nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança, onde você pode estudar pelo WhatsApp. É isso mesmo. É muito simples, é muito fácil, é só você escrever agora estudo, mandando para esse número que está aparecendo aqui na sua tela. É o 12 98200 0062. 12 98200 0062. Escreve estudo. E aí você vai começar a interagir com a Esperança. E depois você vai receber a lista de estudos e o estudo que você vai escolher vai ser o estudo A, que é o estudo Ensinos de Jesus. Deixa eu tomar só uma aguinha aqui. Enquanto você anota o número, você está vendo, né? Que a voz, chega uma hora, ela dá uma cansadinha. Vamos lá, vamos ver como que a gente vai nesse programa. Tem que hidratar, tá bom? Ensinos de Jesus, nós estamos estudando nessa temporada, estudamos em dezembro, agora em janeiro. Você está descobrindo os ensinos através das histórias e durante essa semana as histórias de salvação e de perdão. Os encontros que Jesus teve com pessoas comuns, pessoas que viviam as suas dificuldades. No Evangelho de Lucas, normalmente pessoas que eram marginalizadas, pessoas que eram oprimidas. Mas hoje a gente vai analisar uma história interessante, porque socialmente esse indivíduo era um opressor, mas também era visto como aquele que era oprimido. Você vai entender isso. E o Senhor quer salvar a todas as pessoas. Mas para isso, esse indivíduo precisa sentir-se perdoado e também oferecer perdão para o outro. São as duas faces que nós vamos trabalhar hoje sobre o perdão. A certeza de que o Senhor te perdoa e a certeza de que o Senhor oferece o perdão. Esse é um tema sempre muito desafiador quando nós estudamos a Bíblia. Mas a gente vai, com muito carinho, ser impressionado pelo texto bíblico. Vamos fazer uma oração e vamos à leitura da palavra? Senhor, muito obrigado porque estamos juntos para estudarmos a Bíblia.
nós acreditamos aqui que a Bíblia é um livro que foi composto de forma sobrenatural. O Senhor usou os seres humanos, as pessoas, mas o Espírito conduziu a escrita. O Senhor não ditou, o Espírito esteve no comando de cada pessoa. E eles escreveram, conforme sua cultura, histórias para impressionar o nosso coração. Que a gente se abra agora e que sejamos impressionados com os textos que nós vamos ler. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos nossos telespectadores. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos ao nosso estudo. Quero te convidar. Hoje a gente vai dar uma viajada em 2 evangelhos e a gente vai começar com o evangelho de Lucas, e eu já citei aqui. Lembrando, né, que quando a gente fala de evangelhos, estamos falando daqueles 4 autores, os 4 primeiros do Novo Testamento, que escreveram sobre o mesmo personagem, Jesus Cristo. Cada um sobre uma ótica, cada um com um público específico, com um propósito específico, e nós tiramos lições para a nossa vida a partir desta leitura. Essa é a nossa lição 7, o que Jesus ensinou sobre perdão e o que ensinou sobre salvação. A nossa leitura inicial é uma história muito conhecida, tem composição musical. Eu lembro de quando era criança, a gente cantava lá na escolinha, né? A escola sabatina, talvez na sua igreja seja a escola bíblica dominical, e a gente cantava a música desse personagem. Mas eu só quero, antes de ler a história de Zaqueu, o publicano, eu quero retornar um pouquinho ao capítulo 19, ao capítulo 18. Porque nessa divisão, você sabe que originalmente a Bíblia não era dividida em capítulo e versículo, e nesta divisão de capítulo e versículo, a história da cura do cego de Jericó, que é a última história do capítulo 18, ela está dividida. Aí o autor, aqui, os estudiosos que dividiram a Bíblia em capítulo e versículo, né, eles dividiram a história da cura do cego com a história de Zaqueu publicano. Só que a cura do cego de Jericó deveria estar ligado ao que o Senhor vai fazer na vida, não é a cura, né? É a cura do coração, né? Com Zaqueu, né? O Senhor vai perdoá-lo dentro daquilo que ele faz, e a gente já vai entrar nisso. Por que essas histórias estão interligadas? Porque a cura do cego, que também é relatada em Mateus capítulo 20, 29 a 34, e Marcos 10, 46 a 52, lá, por exemplo, Mateus diz que eram 2 cegos. Marcos vai dizer que Jesus saía de Jericó e esse era o cego, e ele chama que era o cego Bartimeu. E aqui Lucas vai dizer que Jesus está se aproximando de Jericó, indo em direção a Jerusalém, e o cego aqui é alguém que é desprezado, alguém que é oprimido, alguém que está sendo rejeitado pela sociedade, alguém que de alguma forma era taxado como um indivíduo que tinha algum pecado, porque sempre uma deficiência estava relacionada a um pecado. Mas existem coisas interessantes na história do cego Bartimeu, como a pergunta que Jesus faz: você, que queres que eu te faça? Isso aqui tem uma ideia muito ligada ao que vai acontecer na história de Zaqueu. Que queres que te faça? Não é que Jesus estivesse duvidando, não é sobre isso, mas você tem certeza que você está preparado para tudo aquilo que vai acontecer a partir do momento que você vai receber a cura, você recebe o perdão na sua vida? Você consegue medir que você vai viver agora um novo momento? Porque de alguma forma, a gente sabe isso cientificamente, né? As pesquisas mostram o indivíduo que vê pela primeira vez, ele sente tontura, ele sente mal-estar. Além disso, ele não seria mais um cego mendigo agora pedindo dinheiro. Haveria uma transformação que vai acontecer na história de Zaqueu. Olha que interessante, entende? Há um preço nesse processo do perdão, há um preço naquilo que o Senhor está devolvendo
quando ele dá a dignidade. Esse preço é uma mudança de vida. Não é um preço de, eu vou fazer isso porque agora o Senhor eu vou conquistar o Senhor. Não, não é sobre isso. É que há uma mudança de vida, tanto para aquele que recebeu a cura, quanto aquele que recebe o perdão. E aí nós vamos entrando em Jericó, ele estava se aproximando, agora entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura, chefe dos publicanos. Você lembra, né? Não sei se você tem contato com a Bíblia, os publicanos eram aqueles que eram judeus, mas trabalhavam para o Império Romano, cobrando impostos dos seus próprios irmãos, e muitas vezes de forma desleal, de forma errada, trazendo para si vantagens. E os publicanos, na sociedade, eles eram vistos como pecadores. Você vê que na Bíblia está sempre associado os relatos dos evangelistas que o Senhor estava sempre em contato com os publicanos e pecadores. Eles eram socialmente marginalizados, mas eles eram também socialmente opressores, aqueles que oprimiam o seu próprio povo. E o Senhor oferece o perdão para todos. Para o cego que está sentado ali e grita, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor deseja salvar todos, à medida que o indivíduo aceita e permite a ação do Espírito. Então, esse era Zaqueu, a história mostra que ele era de pequena estatura e ele queria ver Jesus, só que não conseguia por causa da multidão. E com certeza essa multidão, como na história do cego, também dizia, não incomode o mestre, não se afaste. A reação da multidão é a mesma. Então, correndo adiante, ele subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Normalmente as árvores estavam fora da vila. Essa era uma árvore coposa, que poderia dar condições para que ele visse Jesus passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Jesus aqui, Jesus apresenta uma coisa totalmente contrária do que aquela multidão propõe. Agora, quando a gente analisa o texto, a gente vê que Zaqueu também propõe algo totalmente diferente da sua visão cultural da época. Eu citei, foi ontem que eu falei sobre o filho pródigo? Foi ontem, né? Eu citei que o pai corre em direção ao seu filho, o pai o abraça. Correr para um adulto na cultura bíblica oriental era uma coisa escandalosa, mas Zaqueu corre, porque não existem obstáculos culturais para encontrar com Jesus. E Jesus agora quebra isso também, porque ele vai à casa de um publicano, um indivíduo que oprimia e que a sociedade o oprimia também. Mas o Senhor oferece a salvação. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Queridos, quando eu aceito a salvação em Jesus Cristo, eu me sinto perdoado e há uma mudança de ação no meu coração. E Ele propõe-se aqui a restituir aqueles que Ele duramente oprimiu. Porque o indivíduo que recebe a salvação, ele não fica do mesmo jeito. O indivíduo que recebe a salvação tem novas ações, novas atitudes. Houve uma transformação nele.
ele sente-se perdoado e agora ele trilha um novo caminho. Ele é filho de Abraão e, como Abraão, ele vai para uma terra distante, sendo conduzido pelo Senhor, sendo agora dirigido pelo Senhor. Lucas está dizendo que ele está incluído. Ele não deve ser colocado para fora daquele ambiente social como eles haviam colocado, porque ele reconhece que é pecador. E o caminho de salvação é um caminho de total confiança em Deus, assim como foi com Abraão. Entende? A transformação que há na vida deste homem. O desejo de ver Jesus nasce de um vazio moral e espiritual, os erros que ele havia cometido. Zaqueu tinha poder e riqueza, mas não tinha paz, não tinha sentido e não tinha dignidade, porque oprimia e era oprimido, oprimia e era desprezado. Queridos, mas a salvação chega e há transformação. Poder e riqueza não significam dignidade. Poder e riqueza não significa paz. Poder e riqueza não significa que eu agora sou aceito porque sou abençoado e eu tenho uma posição elevada. Não. E ele sabia disso, porque ele tirava os seus recursos injustamente. Ele não só era um publicano, mas era um homem que havia enriquecido por causa dos outros. Mas o Senhor transforma a vida dele. Jesus revela que Deus busca os marginalizados e considerados indignos, oferecendo comunhão antes da mudança moral. A graça precede a transformação. A ação dele, uma visão agora correta, moralmente falando, se deu a partir desse encontro perdoador que ele tem com o Senhor Jesus. A salvação se manifesta em arrependimento prático, em restituição generosa e uma vida nova que nasce de um coração tocado por Cristo. Como eu mencionei, um indivíduo que recebe o perdão, ele não vai ficar do mesmo jeito. Ele vai oferecer perdão, ele vai oferecer o bom tratamento, porque houve uma modificação no seu íntimo. A mesma graça que alcançou Zaqueu continua alcançando corações hoje e continua mudando histórias por completo. O que o Senhor precisa te perdoar hoje? O que o Senhor precisa modificar na sua vida hoje? Assim como Ele fez com Zaqueu, Ele pode fazer com qualquer um de nós. E o nosso procedimento será diferente no momento em que sentirmos esse perdão. A história de Zaqueu, nós vimos, acontece quando a graça encontra um pecador e ela transforma, restaura a forma de viver. E agora ele era um novo homem. Mas Jesus não quer apenas que celebremos a graça recebida. Ele quer que ela molde a forma como nós tratamos os outros, como eu mencionei. É um novo comportamento. Depois de ver a transformação de um homem alcançado pela misericórdia, Jesus nos conduz a refletir sobre o nosso próprio coração. O que fazemos com a graça que Deus nos deu? Não é a graça barata, no sentido de que o Senhor oferece sem que haja um comprometimento. É graça, é um dom imerecido, mas ela tem o peso do sacrifício de Jesus na cruz, por isso que há modificação. Mas o que fazemos com o perdão que recebemos? Oferecemos também. E agora eu quero te convidar a ir para o Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 21. Quando Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Porque a prática era deles comumente de 3 vezes. E ele já sugere 3. Eu que recebi um perdão imerecido, quantas vezes?
Até quanto eu devo perdoar o meu próximo? Até 7 vezes? E Jesus responde, eu não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas eu digo a você que você perdoe 70 vezes 7. Jesus não está falando de um número exato, 490, se a gente multiplicar 70 vezes 7. Mas Jesus está falando de um perdão infinito, sempre disposto a perdoar. E ele vai na sequência e conta a parábola do credor incompassivo. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Verso 25, não tendo ele, voltando aqui, porém com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos a ele a mulher, os filhos e tudo que possuía, e assim a dívida fosse paga. O que ele está ilustrando nessa parábola? Que a dívida daquele servo era uma dívida impagável. E a parábola continua. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava, tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao Senhor. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, perdoou-lhe a dívida. E olha o que acontece na sequência. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, 100 dias de trabalho. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo, paga-me o que você me deve. E o verso 29, então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia, tenha paciência comigo, eu pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. O servo, uma dívida impagável. O conservo, que devia para o servo 100 dias de um trabalhador. Os dois têm uma coisa em comum, a súplica. Por favor, me perdoe. Mas as respostas são diferentes. O senhor daquele servo diz, você está perdoado, vá em paz. Mas aquele servo diz, não, você não está perdoado, você vai pagar por aquilo que você fez. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido melhor. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Verso 33, será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Assim como você recebeu o perdão, você acha que você também não deveria oferecer o perdão? Indignado, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que ele lhe pagasse toda a dívida. Assim também, diz o texto, o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. É o que diz o verso 35. Queridos, Jesus confronta a incoerência de quem quer a misericórdia de Deus, mas não oferece a misericórdia ao próximo. O indivíduo que é pecador, nós somos esses. Somos pecadores, temos uma natureza má, clamamos o perdão, erramos, e o Senhor olha e diz assim, você está perdoado dos seus pecados. Vá em paz, porque este pecado foi pago, foi justificado na cruz do Calvário através da morte de Jesus. Não existe maior pagamento. Agora, quando a gente sai da presença do Senhor, a gente não está disposto a perdoar. Quando nós analisamos o Sermão do Monte, o Senhor disse, eu tenho mágoa no coração. Antes de eu ofertar, eu deveria sair dali
eu deveria ajustar as minhas contas, resolver e depois oferecer a minha oferta, porque a minha oferta, aquilo que eu ofereço para Deus, não será digno se eu guardo mágoas no coração. Algumas vezes nesse programa eu já falei sobre perdão. E é lógico, quando a gente fala sobre perdão, a gente não está falando que em alguns casos, por exemplo, o relacionamento não poderá ser como era antes, mas isso não significa que nós não perdoamos. Quando a gente fala sobre perdão, é a mágoa, o rancor que nós guardamos aqui no nosso íntimo, entende? É sobre isso. Mas sabe por que a gente tem dificuldade? Porque a gente só quer oferecer perdão se a gente quer encontrar alguém que é merecedor. Mas o perdão é uma ação, uma decisão para quem não merece. Então eu devo pedir perdão? Devo, e eu não mereço ser perdoado quando eu clamo ao Senhor, porque eu sou pecador, mas o Senhor me perdoa. Agora, quando eu ofereço perdão, essa pessoa, mesmo que ela não peça, eu digo assim, você está perdoado, porque eu desejo ficar em paz, porque eu não quero agir como aquele servo, não perdoando o seu conservo. Quem experimentou o perdão de Deus, perdoa o próximo. Não perdoar é rejeitar a própria graça recebida, porque há uma nova atitude, há um novo caminho. Nós estudamos essa semana por que a mulher ungiu os pés de Jesus, porque ela sentiu o amor de Deus, recebeu o perdão. Por que Simão, o fariseu, não clamou por isso? Porque ele não sentia a necessidade do perdão. Queridos, salvação e perdão caminham juntos. Deus nos resgata, Deus nos renova e nos envia para viver essa misericórdia no mundo. Oferecer. Quem encontra Jesus, de forma inevitável, ele vai se tornar um instrumento de graça. Não tem como encontrar Jesus e não oferecer a graça recebida. Não tem como encontrar Jesus e não ter uma vida transformada e agir de forma diferente. Se não há uma mudança, se não há uma ação diferente, não houve uma entrega total. Ah, pastor, mas você não conhece a minha história. Você não sabe o que fizeram para mim. Eu sinto muito por terem machucado seu coração. Mas você sabia que não há nada que fizeram para a gente que o Senhor não possa transformar e nos dar paz para que a gente ofereça o perdão? Sabia disso? Esse é o poder regenerador que nós recebemos quando realmente nos sentimos perdoados e salvos. Eu quero orar por você agora. Pai, se alguém está me assistindo e tem dificuldade, está tendo dificuldade de perdoar alguém, porque foi tratado injustamente, eu clamo em nome de Jesus Cristo que o Senhor dê a ele forças para que ele supere, para que ele ofereça perdão, em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria. A gente vai se encontrar na segunda-feira em mais um programa Escola Bíblica. Você é o nosso convidado nesse próximo sábado. Procure a igreja adventista mais perto da sua casa, tá bom? Vai ser um privilégio recebê-lo. A gente se vê segunda. Tchau.